É um prazeraço estar aqui em mais uma live da SEC Vicente Pires. Hoje eu tenho o prazer de trazer uma palavra a vocês. Já queria começar dizendo assim: qual o propósito que você tem para a sua vida? Será que o propósito que você tem é o propósito de Deus? Lá em Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque eu conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, planos de não causar danos, planos de trazer prosperidade, planos a dar a vocês esperança e um futuro. Olha só o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Ele tem planos de nos fazer prosperar, de fazer com que a gente não cause danos. Tem um propósito para nos dar esperança de um futuro. E eu quero dizer para vocês essa noite que o futuro em Cristo é um futuro maravilhoso. É algo que a gente não consegue nem imaginar. Aí a gente fala assim: poxa, mas eu tenho os meus propósitos, eu tenho o meu propósito particular. Será que é difícil seguir o propósito de Deus? Humanamente falando, eu tenho certeza que não é fácil. Não é fácil. Mas o propósito que Deus tem para as nossas vidas é muito maior do que os nossos. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Lá em Daniel, no capítulo 1, que diz o seguinte: essa noite a gente vai ver que quando a gente segue o propósito de Deus, quando a gente segue o que Deus quer para as nossas vidas, que Ele nos traz livramento, que Ele nos coloca em lugares altos que a gente jamais nem imaginou que chegaria tão alto. Daniel capítulo 1 diz o seguinte: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao conselheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber, então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires age com teus servos.
Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens, que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não se achavam outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes perguntava. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Olhando a história de Daniel, olhando esse homem de Deus, eu tenho certeza que Daniel tinha as suas aspirações, que ele tinha os seus projetos, os seus sonhos, que ele tinha os seus propósitos. Mas quando Daniel foi levado cativo à Babilônia, ele, como nobre do povo de Deus, ele resolveu colocar os planos de Deus à frente dos seus. A palavra de Deus lá em capítulo 6 de Mateus diz: buscar em primeiro lugar a Deus e a sua justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu consigo ver isso na vida de Daniel. Quando Daniel resolve não se contaminar com as iguarias do rei, com aquela comida que era servida para o rei. E se a gente imaginar, era a melhor comida da época, era o melhor vinho da época. Meu irmão, o mundo está aí para nos oferecer coisas tentadoras, mas quando a gente resolve ter uma postura diante de Deus, Deus move mundos e fundos por causa de nós. Daniel chegou e falou para o chefe dos eunucos, para o cozinheiro, que ele não queria se contaminar com a comida do rei. Ele iria somente comer legumes e beber água. Fique imaginando você passar 3 anos bebendo água e comendo legumes. Ele e seus amigos passaram 3 anos. Mas quando deu cabo de 3 anos que o rei chamou lá, quem eram as pessoas mais bonitonas? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem eram os mais inteligentes e sábios? 10 vezes mais eles eram do que todos que estavam ali. Olha a promessa de Deus se cumprindo. Quando nós colocamos nossa vida, o nosso propósito de lado e resolvemos assumir o propósito de Deus, o plano que Deus tem para as nossas vidas. E não é fácil, mas é prazeroso. Deus cumpre as promessas dele. Deu cabo de 3 anos, eles eram os mais inteligentes e foram colocados em cargos altos. Agora eu quero dizer para você, quando a gente quer fazer o propósito de Deus, a gente também é perseguido. A palavra de Deus diz que nós não pertencemos a este mundo, que neste mundo nós somos peregrinos, que neste mundo nós somos diferentes, sal da terra e luz do mundo. E quando nós passamos a fazer essas coisas, nós somos perseguidos. Lá no capítulo 2, o rei, capítulo 2 de Daniel, o rei teve um sonho. Aquele sonho deixou o rei perturbado, e ninguém conseguia interpretar aqueles sonhos. O rei chamou todos os sábios, chamou todos os magos, todos os adivinhos do reino dele, e ninguém conseguiu interpretar aquele sonho. E ele falou, ele ficou tão furioso, falou: para que me servem os sábios?
Para que me servem os magos? Para que me servem os intérpretes? Eu vou mandar matar todo mundo. E aquela notícia chegou até Daniel. Quando foram buscar Daniel para matá-lo, ele perguntou o que estava acontecendo. E Arioque, que era o encarregado do rei, diz: tão severo é o mandato do rei. E ele colocou Daniel à parte de tudo. E Daniel chegou ao rei e falou: me dá um tempo, porque eu vou interpretar esse sonho. E quando Daniel pediu um tempo, ele chamou os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego, para que pudesse orar junto com ele, para que ele pudesse ter interpretação daquele sonho. E ele buscou ao Senhor. Quero perguntar a você essa noite: você tem buscado ao Senhor? Será porque que as coisas de Deus não têm se cumprido na sua vida? Porque quando nós buscamos ao Senhor, como Daniel buscou, Deus nos dá a interpretação. Deus nos dá a sua visão. Deu cabo daquela noite, Deus trouxe a visão até Daniel. Daniel chegou ao rei, interpretou aquele sonho e exaltou ao Deus Altíssimo. Mais uma vez, Daniel e seus amigos são exaltados pelo Senhor, são colocados em cargos ainda maiores. Mas o inimigo sempre quer destruir, meu irmão, o sonho que Deus tem para você. O inimigo sempre quer destruir o propósito que Deus tem para a sua vida. Agora eu quero dizer a você essa noite: mantenha-se firme. Capítulo 3, quem não lembra dessa passagem que fala sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego na câmara de fogo? Estava lá Sadraque, Mesaque e Abidnego cuidando dos negócios da província da Babilônia. Lá vem a inveja, meu irmão. O povo tem inveja do povo de Deus. O povo do mundo tem inveja do povo de Deus. Porque quando a gente anda centrado na palavra, meu irmão, é só prosperidade sobre a nossa vida. E não estou falando só prosperidade financeira, mas em todas as áreas da sua vida você se destaca. E aquele Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam se destacando. Aquilo causou inveja aos caldeus. E aqueles homens falaram com o rei: rei, faz uma estátua de Nabucodonosor. Faça uma estátua, para que todas as pessoas se prostrem diante dela quando passarem por ela. Mas ali naquele lugar tinham 3 homens, meu irmão, que não se abalavam: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eram os 3 que não se prostravam diante da estátua do rei. E aqueles homens que estavam tentando contra eles, tramando contra eles, falaram com o rei Nabucodonosor: rei, tem 3 homens aí que esses aí não se prostram não. E o rei mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles falaram: rei, o senhor já sabe, a gente não precisa nem dizer, a gente serve a um Deus vivo, e quem tem poder sobre a nossa vida é Ele, é o Deus Altíssimo. Se Ele quiser nos livrar da câmara de fogo, da fornalha de fogo, Ele vai nos livrar. E o rei se enfureceu e mandou os homens mais fortes do seu exército e jogar eles lá na fornalha de fogo. A palavra de Deus diz que quando aqueles homens jogaram eles na fornalha de fogo, o fogo que ardia consumiu aqueles homens que jogaram eles lá na fornalha de fogo. E a palavra de Deus diz que logo em seguida o rei Nabucodonosor ficou espantado. Por que ele ficou espantado? Ele olhou para a câmara, para a fornalha de fogo, e viu 4 pessoas. Como assim? Só tinha jogado 3, como tem 4? E as pessoas que estavam perto dele falaram: olha só, o 4 ainda tem forma de príncipe, forma de anjo. E eles andavam ali sem nada consumir eles, conversando.
quando você anda na palavra de Deus, quando você não se corrompe, como Sadraque, Misaque e Abidnego, o mundo manda a gente se prostrar perante ele. Mas quando a gente não se prostra e a gente tem um preço a pagar, eu quero dizer a você que Deus traz o livramento. Deus te livra, meu amigo. Deus te livra. Eles entendiam o propósito de Deus. Capítulo 6, quem não sabe, Daniel na cova dos leões. Naquela época, Daniel foi colocado, o rei, para poder otimizar o seu reino, para governar melhor o reino. Ele colocou 120 sátrapas, que quer dizer governadores. E sobre esses 120, ele colocou 3 presidentes, 3 pessoas que iriam coordenar esses 120 governadores. Dentre esses 3 presidentes estava Daniel. Daniel administrou 40 governadores. E dentre esses 3 presidentes, Daniel se destacou mais uma vez. Meu amado, quando a gente serve a Deus, a gente se destaca. Quando a gente cumpre o propósito de Deus, quando a gente se sacrifica, a gente se destaca aonde quer que a gente vá. Deus vai te colocar em lugar de destaque. Mais uma vez eu te pergunto: você quer seguir o seu propósito ou o propósito de Deus? Você quer fazer o seu propósito ser maior do que o de Deus? Ou você quer fazer o propósito de Deus ser maior do que o seu? Você quer que os planos de Deus sejam maior do que o seu? Ou você quer que os seus planos sejam maior do que o de Deus? Meu irmão, aqueles homens tiveram inveja. Eles falaram: nada vejo para poder acusar Daniel perante o rei. Aí eles tiveram uma ideia. Quantas vezes você tem buscado a Deus durante o dia? Quantas vezes você tem orado? Daniel orava em todo o tempo. E a gente gosta de falar que a gente não tem tempo. Pastor, eu não tenho tempo para orar. Pastor, eu não tenho tempo para ter uma intimidade com Deus. Pastor, o meu tempo está sendo consumado, eu não sei o que fazer para ter intimidade com Deus. Daniel é a prova que você consegue se você quiser. Ele administrava 40 governadores, quer dizer 40 províncias. E ele achava tempo para orar a Deus 3 vezes por dia. E aqueles homens que estavam contra Daniel falaram: rei Dario, deixa eu falar para você, baixe um decreto no qual não possa ser revogado, que durante 30 dias só se possa fazer oração ao seu Deus, só se possa fazer oração ao Senhor, a mais ninguém. Eles falaram: agora a gente pegou Daniel. Daniel ficou sabendo da notícia e falou: meu irmão, deixa eu falar uma coisa, eu não vou me render a nada, eu sirvo a um Deus altíssimo, Ele é o Senhor dos senhores, eu não vou deixar de buscar a Deus, porque estão falando para mim não buscar a Ele. Daniel abriu sua janela, que dava para Jerusalém, e orou. Naquele momento os homens foram até o rei e falaram: rei, tem alguém aqui no reino que não está obedecendo o seu decreto. E o rei perguntou: quem é? É Daniel. O rei mandou chamar Daniel. E o rei ficou atribulado, porque ele amava Daniel. Ainda tentou ver o que se podia fazer, mas não tinha nada para fazer. E ele levou Daniel para a cova dos leões. Mandou jogar Daniel na cova dos leões e colocar uma pedra. O rei ficou atormentado. No outro dia o rei foi e perguntou. Chegou lá naquele lugar, na cova dos leões, mandou tirar a pedra e perguntou se Daniel ainda estava vivo. E Daniel falou: eu sirvo a um Deus altíssimo. E ele fechou a boca dos leões: aqui estou eu, meu rei. O rei ficou alegre, mandou tirar Daniel da cova dos leões e mandou colocar as pessoas que tinham acusado a Daniel, jogou eles na cova dos leões. E a palavra de Deus diz que antes que eles tocassem o fundo da cova, os leões já tinham estraçalhado eles.
Olha só que história maravilhosa. Olha só que história que Deus tem nos mostrado. Se você colocar o propósito de Deus à frente do seu, Deus vai fazer com que o que você nem imaginava aconteça, meu amado. Mas para isso, nós temos que nos entregar a Deus. Para isso a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a palavra de Deus é infalível. Nós estamos num mundo capitalista e a gente só pensa em dinheiro. Mas o que adianta você ter um propósito de ser o homem mais rico do mundo se você não tiver paz? Eu tenho um exemplo de um amigo meu. Ele era viciado em drogas e Deus retirou ele da cocaína. E aquele homem um dia foi lá no Lago Sul. Ele tinha uma empresa de telecomunicações e foi colocar um circuito na casa de um homem rico. E ele estava lá trabalhando, alegre, sorrindo, junto com a equipe dele. E aquele homem riquíssimo, ele ficou intrigado com a alegria do meu amigo. E ele chegou para ele e perguntou: por que você é tão alegre assim? Ele falou: porque eu sirvo a um Deus Altíssimo. O Senhor me tirou das drogas. O Senhor me restaurou, o Senhor me deu vida. E aquele homem falou assim para ele: vamos até o meu banheiro, quero te levar lá no meu banheiro. Quando ele chegou no banheiro daquele homem, tinha um mármore que tinha vindo da Índia. E nesse mármore era um mármore negro, mas nesse mármore tinha fios de ouro. No banheiro do homem tinha um mármore que tinha fios de ouro, importado de outro país para cá. Ele falou assim com ele: eu tenho muito dinheiro, essa casa vale muito dinheiro, mas por causa disso, de correr atrás do dinheiro, eu perdi a minha família, eu perdi a minha esposa, a minha filha não fala comigo, o meu filho é viciado em drogas, e eu já tentei suicídio 3 vezes. Eu quero conhecer esse Deus que você professa. Não adianta querer todo o dinheiro do mundo. Você pode ter paz. Não tem coisa melhor do que ter paz. E essa paz só Deus pode te dar. Só Deus pode te dar essa paz. Quero dizer para você essa noite que esse Deus maravilhoso, Ele tem um projeto para a sua vida. Ele tem um plano para a sua vida. Deus quer te tornar um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. Deus quer ter intimidade contigo. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Abra e cearei contigo. Deus quer ter intimidade contigo. Deus quer te levar a lugares altos. A palavra de Deus diz que Ele quer nos dar uma vida, e uma vida em abundância. Agora, o que eu quero que você entenda essa noite é o projeto que Deus tem para você. Eu quero que você comece a orar. Quando a gente ora, a gente fica firme. Quando a gente fica firme, a gente acredita, a gente tem fé. Quando a gente tem fé, a gente acredita, a gente ora, a gente começa a entender o plano de Deus. E quando a gente entende o plano de Deus, a gente tem paz no nosso coração. Deus te chamou para impactar gerações. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus não te chamou para ser somente mais um. Deus diz que você é geração eleita, que você é sacerdote real. E esta noite eu tenho certeza que eu estou falando com príncipes e princesas do Senhor. E eu declaro essa noite que você vai ser próspero em todas as áreas da sua vida. Não somente a financeira, mas a sentimental, a espiritual, a psicológica. Todas as áreas que precisam ser tratadas na sua vida, se você colocar Deus em primeiro lugar, se você colocar o propósito de Deus e não o seu, vão ser tratadas, vão ser diferenciadas, e você vai passar de ser apenas mais um
a ser o escolhido de Deus. O escolhido de Deus para transformar o mundo que está aí fora. Nós estamos em plena pandemia. O Brasil ainda não passou. A curva ainda está ascendente. Pessoas estão desesperadas aí fora. E o projeto de Deus é que você vá trazer refrigério a essas pessoas. O propósito de Deus é que você seja diferenciado. E assim como Daniel, assim como Mesaque, Abidnego e Sadraque, meu irmão, vocês vão ser levados a lugares altos e Deus vai transformar a sua vida. Você não vai ser, mais uma vez dizendo, somente mais um, mas você vai ser um profeta do Senhor. Deus quer o melhor para a sua vida. Fique com essa palavra. Siga o plano de Deus. Olhe para frente, foque. O que está para trás já passou. O que tiver para trás vai servir de ensinamento para que você tenha um futuro brilhante. E não se esqueça do que Deus falou: eu conheço os planos que tenho para você. Planos de prosperidade, de não causar danos. Planos de dar a você esperança e um futuro. Deus essa noite está dizendo que Ele está te dando esperança e um futuro. Esperança de um futuro melhor. E esse futuro melhor é nós estarmos concisos na palavra do Senhor, nos ensinamentos do Senhor, nos pilares do Senhor. Grande boa noite a todos vocês e um abraço forte do pastor Marcelo Medeiros. Paz, paz e paz. Igreja abençoada do Senhor. Vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. E breves estaremos todos juntos, cultuando ao Senhor. Cultuando ao Senhor, todo mundo junto, num fogo eterno do Espírito Santo de Deus. Um grande abraço a todos e boa noite.